Então, ao vivo. Boa noite. Fala, galera do Botando Pilha. Boa noite para cada um e cada um de vocês. Como sempre, a gente começa aqui nosso ao vivo, perguntando para todas e todas como é que está a qualidade do áudio, como é que está a qualidade do vídeo, para que nós possamos dar sequência aí nessa live e nos assuntos aos quais nós nos propomos, e hoje contando com a excelente e tendo a honra, né, de contar com a participação do nosso querido deputado Paulo Pimenta. Estou vendo que o pessoal está chegando. Paulo, que tem toda uma história de luta, que tem se destacado aí, né, tem toda uma vida de militância em defesa da classe trabalhadora e cada vez mais se agigantou, principalmente durante o processo do golpe contra não só a presidenta Dilma, contra o Partido dos Trabalhadores, mas, acima de tudo, contra a democracia. O pessoal está chegando, Pimenta? Boa noite, Pimenta. Como é que está aí? Boa noite, Pilha. Boa noite, queridos amigos e amigas. Pilha, tu tá na página do Botando Pilha no Face, é isso? Sim, estamos na página Botando Pilha. A nossa página Botando Pilha, no Facebook. Ah, já achei aqui. Vou compartilhar aqui também. E, em primeiro lugar, é um prazer, Pilha, estar aqui contigo, né? Fazia tempo que a gente não se encontrava aqui nesse mundo virtual, mas eu estou sempre acompanhando aí as tuas coisas, estou acompanhando as coisas que tu tem feito, tu sempre camarada alegre, aguerrido, né? Parceiro, e eu fico muito feliz em poder estar aqui junto contigo, a gente poder bater um papo aí com tantos amigos, tantas amigas aí que te acompanham, que certamente, né, estão felizes em poder ver a gente junto aqui, Pilha. Tudo bem contigo, Pilha? Saúde? Tudo na paz? Estamos aqui, né? Na clausura, não tem, trabalhando, home office, né? Tá fazendo quarentena, Pilha? Tá te cuidando? Estou fazendo, tô com o meu filho aqui, porque, no caso, a mãe dele tem que trabalhar, minha ex-companheira, minha amiga, mas ela não pode ficar isolada. Eu tenho a possibilidade de fazer o home office, então, justamente por conta, né, justamente para valorizar quem não pode ficar de quarentena e para, inclusive, fazer o que é correto, né? Tô eu e o guri aqui já há mais de um mês aqui na casa e fazendo nosso ativismo digital, nosso ativismo virtual, nossos trabalhos que nós temos que fazer e acompanhando aí as notícias, acompanhando inclusive a tua atuação, a atuação da bancada do Partido dos Trabalhadores, né, acompanhando as notícias, sempre. Não vou dizer para ti que a gente não fica preocupado com tudo que está acontecendo aí no meio desse negacionismo, dessa falta de governo que o mundo inteiro enfrentando o coronavírus, e aqui a gente tem que enfrentar o coronavírus e o bolsovírus, né, Pimenta? Exatamente, porque a gente está vivendo uma situação absolutamente inusitada, né? Enquanto o mundo inteiro, né, Pilha? O mundo inteiro faz um esforço extraordinário para conseguir encontrar um caminho para enfrentar essa pandemia. E tu vai ver aí que tem partidos, governos das mais diferentes matizes, né? Tu vai ver o primeiro-ministro da Inglaterra, um cara altamente conservador, tu vai ver na Alemanha, todos partem de um pressuposto. O mundo está diante de um fato novo, né? Nós estamos diante de uma doença que as pessoas não conhecem. Se alguém quiser ir num livro, por exemplo, achar, nenhum médico estudou essa doença na faculdade, né? Quer dizer, se alguém quiser ler, eu quero ler uma literatura, não tem literatura. Eu quero ler estudos, pesquisas que foram feitas sobre a doença. Não existe. Então, o mundo está enfrentando uma doença ao mesmo tempo que ele está descobrindo a doença. E, portanto, tudo que existe até agora são hipóteses. E o mundo inteiro parte do pressuposto: olha, isso é uma coisa gravíssima, isso é uma pandemia, e nós temos que nos preparar
para enfrentá-la. Aí o que tu vê de outra ponta? Tu vê na outra ponta um Bolsonaro insistindo numa tese doida de que se trata de uma gripezinha, resfriadinho, que o brasileiro é muito forte, que o brasileiro cai no esgoto e sai mais forte. Uma coisa. Então ele transformou a doença numa ferramenta de disputa política. Ele sabe que a pandemia, como qualquer tragédia no mundo, vai ter um conjunto de efeitos colaterais para a economia, para a saúde. Então ele pensa, bom, eu vou tentar me descolar do resultado. Eu vou tentar me resolver. Eu sou o presidente da República, mas eu quero que o povo saiba que eu não tenho nada a ver com o que vai acontecer. Né? Então ele aposta de maneira perversa. Então é um jogo muito pesado, filho. Porque se baixa a curva, ele vai dizer, tá aí, ó, eu disse que não era grave. Né? Se aumenta a curva, ele vai dizer, pô, eu falei que não adiantava fazer a quarentena, que a doença ia crescer igual. Então é uma coisa perversa, eu acho que é uma coisa criminosa o que o Bolsonaro e os filhos estão fazendo para o Brasil. E, infelizmente, Pilha, isso vai custar muito caro, muitas vidas serão perdidas por conta da irracionalidade do que esse cara está fazendo conosco. Pimenta, tem uma peculiaridade. O que tu acha? Lá em Manaus, o meu irmão trabalhou muito tempo. Tá? Meu irmão é do Ministério do Meio Ambiente e é demais. Ele foi o primeiro a me atentar. Ele falou, cara, tu vai ver o que vai acontecer lá em Manaus. E lá em Manaus tem uma peculiaridade, né? O povo acreditou bastante nas mentiras e o Bolsonaro teve uma altíssima votação, né? E agora entra em colapso com aquelas cenas dantescas que a gente viu ontem, de pessoas, caixões sendo enterrados em vala comuns, e o Arthur Virgílio Neto, prefeito, chorando, reclamando. Mas não sei se tu te lembra, Pimenta, que o Arthur Virgílio foi o relator do projeto que acabou com a CPMF retirando 40 bilhões da saúde durante o governo Lula, Pimenta? Pilha, eu fui deputado com ele, né? Eu fui deputado com ele, ele era um cara extremamente contra nós, né? Sempre foi um cara que bateu muito no Lula, na Dilma, no PT, um cara que apoiou todas as medidas que tinham por objetivo reduzir o tamanho do Estado, tirar dinheiro da saúde. Agora, Pilha, veja bem, coincidentemente, hoje eu fiz uma live com o José Ricardo, nosso deputado federal do Amazonas. Né? Eu comecei a ler as notícias do Amazonas e realmente aquelas imagens correram o mundo hoje. Né? E aí tem uma série de coisas. Primeiro, no Brasil, a distribuição de leitos de UTI é extremamente desequilibrada. Nós temos um determinado percentual no Sudeste, que é o que mais tem. Depois nós temos Sul, nós temos Nordeste, e aonde menos tem leito de UTI é no Norte. Segundo, de fato, no primeiro momento, a população acreditou na conversa do Bolsonaro. Acreditou muito. São comunidades distantes, tem 2 focos grandes, um deles lá naquela região de Tabatinga, onde é a divisa com o Peru e com a Colômbia e Letícia, que eles chamam de Alto Solimões, e o outro foco é Manaus. Manaus, os hospitais estão todos superlotados e todas as unidades de saúde estão superlotadas. E o que aconteceu em Manaus, Pilha? Em média, eles têm lá 25 óbitos por dia na cidade. Quando deu aquela crise da H1N1, foi a 35 óbitos por dia. Foi uma crise. Desde domingo, tem dado mais de 100 mortes por dia. Ontem foram 123 por dia. 36 pessoas morreram em casa. E sabe qual é o problema? Só 8 tinham diagnóstico de coronavírus. Ou seja, das 123, vamos considerar o seguinte, a média é 25. Então, dos 123, 100 estão fora da média. Destes 100, só 9 tinham diagnóstico. Por quê?
porque não foi feito o teste. Então, na realidade, os números que a gente enxerga sobre Manaus, do número de pessoas infectadas e de mortes que ocorreram, são totalmente verídicos, Pilha. Vou repetir. Das 100 pessoas que foram enterradas ontem com suspeitas de coronavírus no cemitério de Manaus, só 9 tinham teste positivo. As outras, agora vai ser feito o teste, depois que a pessoa morreu. Então, só daqui a 10 dias, 15 dias, nós vamos saber como é que era a situação de Manaus no dia 22 de abril. Então, isso é uma subnotificação criminosa, perversa. O governo não tem interesse que a gente saiba a extensão da doença, o tamanho da doença. E olha, Manaus é a ponta do iceberg, né? Nós temos aí a situação do Ceará, delicadíssima, Pernambuco, Amapá está muito grave, São Paulo, Rio de Janeiro, e o DF, né, Pina, que é o maior percentual de pessoas contaminadas para cada grupo de 100 mil habitantes no Brasil. O percentual mais alto é no DF, e a primeira leva de infectados é tudo plano piloto, né? Ainda não chegou, né, no entorno de Brasília, porque a hora que chegar no entorno de Brasília vai se alterar sensivelmente esses números que têm sido divulgados, Pina. Pois é, Pimenta, me chamou a atenção hoje na coletiva aqui. Era para ser a coletiva do ministro da Saúde, mas o que a gente viu foi uma coletiva do Braga Neto, do ministro do Turismo, que é acusado de pegar o dinheiro para usar laranja pelo PSL em Minas Gerais. O outro general que foi para cima da imprensa, dizendo que a imprensa tem que mostrar outra realidade do que estão mostrando. E aí me chamou a atenção o Ibanez, que é o governador daqui de Brasília, que, verdade seja dita, foi um dos primeiros governadores a editar um decreto fechando o comércio, e agora, justamente na época do pico, curiosamente o Ibanez vem com a ideia, já anunciou que a partir do dia 3 de maio vai flexibilizar o decreto para o comércio, e ainda acertou com o Bolsonaro uma abertura das escolas militares, questão que, inclusive, o próprio Simples, o Sindicato dos Professores daqui, já se colocou contra. O que pode estar por trás disso aí? Qual é a tua análise, tu, como uma pessoa que é daqui, que é deputado pelo Rio Grande do Sul, mas que, né, vive bastante aqui em Brasília? Maravilha, olha só, o Ibanez eu não conheço muito o Ibanez, né? Agora, o que eu observo? De fato, no primeiro momento, ele foi um dos caras mais corretos da história. Ele foi um dos primeiros a tomar as medidas, né? Eu acho que no primeiro momento, inclusive, funcionou muito em Brasília. Né? Ele foi ágil, ele foi corajoso. Aí, no domingo, quando deu aquela história do Bolsonaro, e 20 governadores assinaram um manifesto em defesa da democracia, em defesa do Congresso, e ele não assinou, eu vi que estava alguma coisa errada. Né? Brasília, basicamente, ela depende das verbas federais, ela depende dos recursos federais, né? A arrecadação de Brasília, para o pessoal que está nos acompanhando, que não é de Brasília, que entender. Brasília não tem, todas as cidades do entorno de Brasília, que ficam no Distrito Federal, elas não têm prefeito, elas não têm vereadores. O Ibanez é, ao mesmo tempo, um governador, e é ele que escolhe um subprefeito para cada cidade, como se fosse um prefeito. É como se ele escolhesse todos os prefeitos, e não tem vereadores. A Câmara Distrital é, ao mesmo tempo, uma Assembleia Legislativa e uma Câmara de Vereadores. Os funcionários do DF, quase todos, têm as suas carreiras equiparadas aos funcionários federais. Então, o DF depende, fundamentalmente, do governo federal. Né? Agora, qual é o problema, Pilha? O problema é o seguinte: hoje é dia 22. Né? O Ibanez fez um anúncio para o dia 2, correto? 2 ou 4? 2. 3. Não era nem 2 nem 4. É impossível que ele possa hoje afirmar como é que será a situação do DF no dia 3. Né? Eu vi que os Estados Unidos, o Trump quer apresentar um plano de abertura. Como é que funciona? Tu tem 14 dias, daí tu faz uma análise, depois tu tem a segunda etapa mais 14, a terceira etapa mais 14. São 42 dias de transição.
Porque a cada 14 dias é um ciclo do vírus, na possibilidade de contaminação. Então, qualquer anúncio que seja feito no Brasil, olha, no dia tal eu vou fazer tal coisa, eu não tenho nenhuma dúvida que é um chute. Porque tudo dependerá de qual será a evolução da doença. Na Espanha, Piga, o dia 8 de março, as ruas de Madrid estavam lotadas. Uma das maiores manifestações do 8 de março dos últimos anos. No dia 14 de março, eles tiveram que fechar o país. 6 dias depois. Ninguém imaginava no dia 8 de março. Né? A Itália, no dia 27 de fevereiro, lançou aquela campanha Milão não para. Aquela campanha foi lançada dia 27 de fevereiro. Portanto, tu vê que quando a Itália explodiu, né, não havia nenhuma previsão, não havia nenhuma suspeita de que a doença poderia adquirir a dimensão que ela adquiriu. Então, veja que é muito difícil a gente poder dizer que isso que ele está programando, que ele está projetando, efetivamente possa vir a acontecer até o início do mês de maio. Pimenta, uma outra questão que eu até anotei aqui para a gente colocar, em meio ao que você colocou, que eu achei que foi muito interessante. O Bolsonaro está preocupado com o bolso dele, ele quer dar uma de espertinho, né? Se explodir, ele vai dizer, tá vendo? O confinamento não ajuda nada. Se não explodir, ele vai dizer, tá vendo? Estavam tudo errado, não tinha nada que confinar, mas tudo isso para tentar se descolar da crise econômica. Ou seja, nós temos a crise, né, a pandemia, o pandemônio, a crise econômica, e tu não acha que tudo isso que ele tá, essa forçação de barra que ele está fazendo, ele já quer aumentar o caos, como todo fascista, ele quer a crise, ele quer antecipar. Não acho que ele já sabe que ele vai sofrer o impeachment por tudo que ele fez, que ele não fez, principalmente após a pandemia, e que por isso ele quer antecipar para fazer mais, ele está isolado, não está achando que ele está querendo se antecipar, achando que agora ele teria mais chances do que posteriormente, com todo esse monte de, desculpa a palavra, esse monte de cagada que ele está fazendo, aí está tudo anotadinho para ir para cima dele. Eu acho que ele quer forçar a antecipação da retirada dele via impeachment, ou é porque ele realmente é fora da casinha, mais do que a gente pensava? Não, eu acho que não, Pira, eu acho que não. Eu acho o seguinte, primeiro, o Bolsonaro, ele fez uma aposta que deu errada no primeiro momento. Não foi só ele. O imbecil do chefe dele, lá, o Trump, disse, isso aí, esse vírus chinês é uma gripezinha que com qualquer ventinho leva ela embora. Até janeiro não você vai nem ouvir falar mais nisso. O Trump disse isso. O nosso imbecil aqui, que o garoto tem recado do Trump e os filhos, ouviu aquela bobagem, deve ter ouvido aquela sumidade daqueles filhos dele, né? E resolveu embarcar. Esse debate ele já perdeu, porque o Trump também perdeu. Todo mundo que apostou que não teria gravidade da doença já voltou atrás, pediu desculpas, o prefeito de Milão chorou, pediu desculpas. O Trump fez uma conversa que nunca tinha dito, que ele falou aquelas coisas para transmitir otimismo para a população, mas que ele sempre soube que a doença era grave. O nosso imbecil foi para outro caminho, né? Continuou insistindo. Veio com uma conversa louca, brasileiro é imunizado, cai no esgoto e sai mais forte. Né? Aí tem a história do avião, né? Do avião da pesca, que veio de lá. Possivelmente ele tenha sido contaminado, tenha ficado imunizado, por isso que ele anda por aí. Tu vê que a dona Michele nunca mais foi vista. Né? Os filhos não andam caminhando por aí. Por que a dona Michele não anda caminhando e ele anda caminhando por aí? Né? Eu acho que ele pegou a doença. Né? Teve o sintoma. E eu quero ver como é que ele vai responder agora a história do exame. Né? Se tivesse dado negativo, ele já tinha esfregado na nossa cara.
Todo mundo fez isso, o Trump fez isso, o Dória fez isso, o cara tem um exame negativo, o cara ele vai ali e mostra na hora. Né? Agora, veja bem. Então ele está fazendo uma aposta, que eu não é aposta dele, eu já perdi na saúde. Eu vou apostar no cara que vai sofrer as consequências da economia. Então ele está falando, né, para o cara que é informal, o cara que é diarista, para o cara que tem um pequeno negócio, para o cara que está chegando no final do mês não sabe o que vai fazer. E, ao mesmo tempo, ele dificulta que o dinheiro chegue na pessoa. Então, ele diz, olha, vocês não vão aguentar. Mas ele que tem o dinheiro na mão. Ele que tem a chave do caixa. Né? E ele vai testando, pilha. O Bolsonaro é uma figura perversa. Ele testa e ele recua. Só que ele recua, ele avança 2 casas e volta uma. Né? Então, ontem a gente teve reunião com o Lula de manhã. Toda manhã. O Lula falou, olha, no domingo, ele ocupou todas as redes que podia, tomou conta da imprensa do país, disse tudo o que ele queria dizer, todo mundo ouviu o que ele queria dizer. Ele falou para a base dele, aí ele chega segunda de manhã e diz, não, eu sou um democrata, eu sou um defensor da democracia, eu nunca defenderia nada contra o STF, contra o Congresso. Então o cara é ladino, não sei se usa essa expressão aqui em Brasília, ladino, tu entendeu? Que é um cara perverso, entendeu? É um cara dissimulado. E ele vai testando as instituições. Eu tenho a impressão, Pilha, que esse inquérito do STF tem 3 coisas aqui. Ó. Primeiro, CPI das fake news. Certo? Segundo, o inquérito do STF. Esse inquérito aí, por mais que o Aras esse não quisesse, ele ficou sem ter o que fazer. O que disse hoje o Alexandre de Moraes? Tem pelo menos 3 deputados já identificados por terem participado do financiamento e da organização dos atos que vão contra a Constituição. Bom, Pilha, a partir do momento que esse negócio apareceu, segunda questão que nós temos que fazer, abre o Conselho de Ética. Se o cara cometeu um crime, nós temos que ir para cima. Então, tu vê o seguinte, ele tem a CPI das fake news, ele tem um inquérito que vai chegar nele, e nós temos que fazer o seguinte, parlamentar que desrespeitou a Constituição e está sendo processado pelo STF, quebrou decoro. Então, nós temos que caçar esses caras. Então, nós temos que criar um ambiente de constrangimento para mostrar para os fascistas que eles podem muito, mas eles não podem tudo. Né? Eles podem muito, mas eles não podem tudo. Né? E nós, Pilha, eles acharam, quantas vezes eles acharam que tinham nos derrotado? Quando tiraram a Dilma, quando perseguiram o Lula, tudo que eles fizeram para nós. E o nosso pessoal hoje está de cabeça erguida. Por quê? Porque cadê? O que todo mundo diz? Pô, mas se o Brasil não tivesse um sistema de saúde pública, nós estava, né, defendendo o SUS. Ah, mas nós precisamos ter uma política de renda mínima, de renda básica. Pô, a vida inteira nós defendemos isso. Ah, mas o Estado agora tem que socorrer os micros, os pequenos, os médios. Mas esse discurso é o discurso do PT. Ah, mas faltou dinheiro para a saúde, como é que foram tirar o dinheiro? Quantas vezes nós denunciamos isso? Ah, mas se não tivesse acabado com a CPMF, que o dinheiro da CPMF ia ser toda a saúde, a nossa condição era muito melhor. Descobriram isso agora? Então, nós vamos ganhando apoio na sociedade, porque as pessoas vão percebendo essa perversidade. E outra coisa, Pilha, quando ele fala essas bobagens dele, vou lá puxar o saco do Trump, ofende jornalista, é covarde com as mulheres, coisa que a gente sempre soube, né? As pessoas não acham que isso aí tem a ver com o dia a dia delas. Ah, vai entregar a base de Alcântara para os americanos, vai não sei o que lá. Agora, meu chapa, quando alguém da tua família, quando o número deixa de ser uma estatística e passa a ser alguém que tu conhece, a tua percepção muda totalmente. Eu não sei se tu viu, Pira, o vereador de Belém, Cabo não sei das quantas, parece que é Cabo Sabino, Cabo não sei o quê. Talvez alguém que está ouvindo aí possa ver. O cara, início de março, o cara publicando, o Bolsonaro disse, é uma gripezinha, uma resfriadinha, pá, o cara pegou a doença. Foi parar no hospital, foi parar na UTI, entubaram o cara. O cara saiu da UTI e postou. Gente, eu, como vocês, fui enganado pelo Bolsonaro, quero que vocês me desculpem. Não era uma gripezinha, não era um resfriadinho. Graças a Deus eu sobrevivi. Se eu tivesse acreditado no Bolsonaro, tinha morrido e matado todo mundo na minha volta. É isso, Pilha. A hora que a doença bate na porta do cara, muda completamente a percepção. Essa é a verdade.
Eu vi. Não tem jeito, a internet ela não tem trava, né? Eu vi ontem um depoimento do senhor parando o trânsito, se não me engano, em Alagoas, né? Tinha acabado de enterrar o irmão com 40 anos, sem comorbidade, que do nada ele pegou e quatro dias o cara faleceu. Desespero das pessoas em ver que ontem um médico tomou cloroquina e teve infartou. Hoje Morreu, né? O cara morreu. Morreu. O cara morreu. O cara era médico, estava com suspeita de coronavírus, com sintomas leves, 55 anos, foi para casa, se automedicou, cloroquina com a tal da azitromicina, tomou os dois, deu uma arritmia cardíaca, o cara morreu. Sabe aquele jornalista do DCM que morreu? Sim. Essa semana? Uhum. Ele estava com sintoma de coronavírus, o teste deu negativo, mesmo assim, o médico receitou para ele o coquetel, o cara teve um infarto e morreu. E o teste foi negativo, ele não tinha coronavírus. E mesmo assim receitaram para ele porque ele estava com sintomas leves. Quer dizer, isso é assassinato, Pina. Isso é assassinato. Eu vi uma entrevista do Dr. Calil, e aí ele falou que ele admitiu que ele tomou cloroquina, mas ele falou, olha, mas quem me salvou não foi a cloroquina, foi o pessoal. E aí o Bolsonaro foi fazer todo aquele AUE, e eles seguem, né, negando. Filha, uma coisa, veja bem, ninguém sabe. Pode ser até que em alguns casos faça bem, mas ninguém sabe. Sabe que o Marcos Pontes, o astronauta, queria receitar Ivomec, né? Ivomec. Remédio para verme de bicho. Que tu compra em casa veterinária. Veterinária. Né? Lá no Rio Grande do Sul, Ivomec é um remédio muito comum, né? Da injeção do Ivomec para derrubar carrapato, entendeu? É de vermífugo. Agora, qual é o problema? Uma coisa é tu estar lá na UTI, o cara medindo o teu coração, medindo a pulsação, não sei o que, para o médico ver qual é a reação do organismo. O cara sozinho em casa. O Bolsonaro disse que mandou fazer 2 milhões de comprimidos de cloroquina, que mandou os laboratórios do Exército fazer 2 milhões de comprimidos. Quer dizer, as pessoas vão comprar na farmácia e vão. Meu filho está com sintoma, vou dar 2 comprimidos de cloroquina para ele. Vou não sei o que. Só se todo mundo enlouqueceu, viu, Pilha? Só se todo mundo enlouqueceu. Pimenta, e diante de todo esse circo do absurdo, é um circo do absurdo. Lá no fim de semana, o Bolsonaro, tu joga para cima, tu pode escolher carta, né? Ele furou o isolamento social, pegou na mão de pessoa, defendeu o AI-5, defendeu, né, toda aquela bandalheira, foi contra as instituições, e as pessoas ficam perguntando o que falta, né? Da onde que vai vir? Algumas pessoas perguntando, além do impeachment, se teria outro dispositivo legal, no meio parlamentar, ele se colocando como, né, falou, a Constituição sou eu, né, quase que como um Luís XIV lá do absolutismo, né, como é que está o clima do Poder Legislativo e na análise o que falta para que alguma... o próprio Mourão falando, não, está tudo sob controle, ele mesmo fala sob controle, mas não sei de quem, né? Talvez a base dele rachando, ruindo. Ontem eu vi o Kim Kataguiri dizendo que o Eduardo Bolsonaro mamava, era um campeonato de quem mama mais, movimento Boquinha Livre com a família, né? A Joyce entregando todo mundo, eles estão se cagando a pau, e cagada atrás de cagada, visível que abusaram do poder econômico nessas eleições, visível que usam da maneira mais suja de fake news para enganar o povo, e agora explicitamente cometendo crimes, não só de lesa pátria, entregando o país para os gringos, mas crime contra a humanidade, no momento de pandemia, em que o mundo inteiro fala que é para ficar em casa, só o Bolsonaro mais 3 ditadores, o mundo inteiro está errado, só eles estão certos. Né? Então, o pessoal se pergunta, mas, cara, o que falta? Vão esperar morrer mais gente? Ainda bem, tu é um cara bem formado, tu é um formador de opinião,
pessoal te ouve, é importante a gente aproveitar esse momento para o pessoal entender o que está acontecendo, certo? O Bolsonaro está tentando levar o Centrão para o governo. O Bolsonaro está tentando fazer um movimento. O Bolsonaro, nesse momento, ele não está preocupado em impedir que a esquerda tenha um candidato contra ele, porque ele sabe que nós vamos ter. O Bolsonaro está muito mais preocupado em impedir que tenha uma candidatura de direita ou de centro-direita contra ele. E então ele enxergou nesse processo que o Dória se deslocou dele, que o Witzel se deslocou dele, que o Rodrigo Maia, que votou nele, hoje tem uma posição de independência, que o ACM Neto se deslocou dele. Né? Então ele percebeu que a doença pode ser uma oportunidade de ele matar esses caras. Então o que ele está tentando fazer? Ele está tentando levar o Centrão para o governo e com esse movimento ele quer impedir né, que o Rodrigo Maia possa conduzir a sua própria sucessão e que o Senado possa conduzir a sua própria sucessão. Né? Então, ele quer constituir a maioria na Câmara, quer constituir a maioria no Senado, e a partir disso das cartas do jogo. Certo? Esse é um movimento em curso. Com a bancada ruralista que está capitaneando então, o PP. O candidato dele para presidente da Câmara é o Arthur Lira, certo? Que é o líder do PP. Quem está nesse movimento também é o Kassab, o PSD, e o PL, que é a antiga Igreja Universal, que é o Marcos Pereira, que é o Edir Macedo, o Valdemar da Costa Neto. E tu viu que ele puxou uma figura ilustre agora, que é o Roberto Jefferson. Né? Bob Jefferson. Para trazer o PTB. Então, tu vê que ele está montando um movimento. E com esse movimento, ele tenta isolar o Rodrigo Maia e recompor o governo dele. Ele mesmo, a semana passada, fez os contatos. Aí, no domingo, quando ele foi lá para frente do QG e disse: chega de patifaria, passou o tempo da velha política, eu não quero fazer acordo com ninguém. Os caras mesmo que ele vinha negociando não entenderam mais nada. O cara passa a semana inteira nos chamando, nos oferece cargo, nos oferece tudo. Vai lá na frente do QG e faz um discurso contra nós, porque a velha política é eles. Quem está negociando são eles. Então, é uma coisa... Né? Agora, esse assunto não está morto. Né? Hoje foi muito forte. O Arthur Lira hoje postou um vídeo com o Bolsonaro. Né? O próprio antagonista hoje estava especulando que já tem 200 deputados e deputadas nesse movimento para ir para o governo. Então, esse é o ambiente. Por isso que as pessoas, muitas vezes, elas se iludem de achar, mas por que você não entra com o processo de impeachment? Entrar com impeachment, você ter base, gente, existe um ditado popular, vou repetir, não sei se usam aqui em Brasília, que é o seguinte: o que não mata, engorda. Entendeu? O que não me mata, me fortalece. É isso. Se tu entrar com o projeto de impeachment e escapar, isso é muito mais forte, cara. Quer dizer, isso é uma bala de prata. Tem que entrar com o processo de impeachment se tiver base social, se tiver mobilização. Por isso que tem que crescer o movimento fora Bolsonaro. Por isso que foi importante a posição do Lula ontem. Por isso que é fundamental que o PT, como um todo, venha para fora Bolsonaro, para ingressar e engrossar na sociedade, né? O caldo dessa luta, né? Que nós estamos construindo. Ou seja, passito a passito. Resumindo, tem que engrossar o caldo, não tenho certeza de que ainda tem um número suficiente para o processo. Né? Além do impeachment, o pessoal perguntou aqui, eu quero dar boa noite aqui para Nara Jucá, para Maria José Medeiros, o pessoal que está nos acompanhando aqui, a Alice Garcês, né? O pessoal que sempre nos acompanha, e, enfim, depois eu falo com muita calma aí com vocês, mas é que o assunto é muito sério, a gente já fez várias lives de maneira mais descontraída, né, Pimenta? Mas o momento hoje é de crise econômica, crise política, crise sanitária, né? Então a gente está tendo uma pegada mais séria, né? E como se não bastasse tudo isso, Pimenta, a gente vê, já estão aí com 30, só para finalizar, 34 minutos de live, nós temos aí mais um avanço judiciário contra a esquerda,
que é, a ação do Félix Fischer, colocando em pauta. Explica para o pessoal o que é esse possível julgamento do caso Triplex no STJ e o que está errado e o que pode estar por trás disso aí. Na realidade, aí, hoje teve 2 golpes contra o Lula. 2 golpes contra o Lula. Inacreditável. Isso eu vou falar sobre isso amanhã, Pira. O que aconteceu? O Lula ontem, pela primeira vez, falou abertamente a favor do Fora Bolsonaro. Reunião da bancada da Câmara e do Senado. Até então, o Lula vinha mantendo uma certa cautela. Mexeu no chefe do jagunço. O chefe deve ter acionado o jagunço. Né? Ô, Moro, veio para o governo de graça, meu. Aciona a Conexão Curitiba, aciona o teu cara. Inacreditável, cara. De madrugada, a 1h da manhã, o Félix Fischer, que estava meses parado lá, os embargos do Lula sobre o Triplex, botou na pauta para que, entre julgamento virtual, sem direito a ter debate, sem a participação da defesa, o julgamento virtual é aquele que o desembargador, o ministro, ele só deposita o voto dele, sem olhar o voto dele. Não é? Ninguém debate o voto dele. O que é um negócio escandaloso, inclusive rasgando o regimento do STJ, porque ele não comunicou a defesa. E eu já estava perplexo. Tu não vai acreditar no que aconteceu. Final da tarde agora, eu recebo uma informação que o Gebran também colocou em julgamento virtual os embargos da história do sítio. Hoje, eu vi no teu Twitter. Hoje, os 2 botaram em julgamento virtual hoje. Lembra a Conexão Curitiba? Moro, Gebran, Félix Fischer, Fachin. Por que a gente chama de Conexão Curitiba? Todos compadres, todos parceiros, todos com a mesma formação. Eles montaram a Lava Jato, né? O Teori desapareceu, né? Questionamos o Gebran, compadre do Moro, fez o editorial, a abertura do livro do Moro. O Félix Fischer era do mesmo time. Conexão Curitiba. Tu não escapa nunca. Primeira instância, o Moro. Segunda instância, o Gebran. Terceiro, o Félix Fischer. Quarto, o Fachin. Não tem como escapar. O que o Moro fez? Rapaz, esse filme eu já vi quantas vezes, rapaz. No dia do habeas corpus, para tirar o Lula. O Moro não era várias discussões. Acionou quem? Conexão Curitiba. Saltou Gebran, saltou Félix Fischer, saltou, na época, Raquel Dodge, Fachin, Thompson Flores, e pediram que o Lula, com o habeas corpus na mão, podia ter colocado em liberdade. Então, o que nós estamos assistindo hoje? É a resposta da Lava Jato à manifestação do Lula pelo Fora Bolsonaro. E certamente foi provocada porque o Bolsonaro deve ter... Porque o Moro está escondido, nunca mais ninguém ouviu falar. Né? Cadê o Moro? Cadê o Deltan? Cadê todo mundo? Né? Ele é um covarde, como ele sempre foi, mas o patrão deve ter cobrado dele. Tchê, tu acha que tu veio para o governo de graça? Está na hora de mostrar serviço, meu irmão. Vai lá, vai fazer maldade. É para isso que tu veio. E eles acionou os perdigueiros dele para saírem atrás do Lula fazendo maldade hoje durante o dia. Foi isso que aconteceu. Pimenta, em termos técnicos, a gente sabe que o doutor Zanin já está fazendo o guerreiro, né, que é fazendo a defesa do presidente Lula. Mas em termos técnicos, a tentativa deles é de calar, não só calar, mas eles querem de novo prender o Lula, é isso? De maneira explícita. Não há dúvida que, do ponto de vista político, foi uma resposta ao que aconteceu ontem. Nós vamos pedir eu digo nós porque eu me considero parte da defesa. Né? Eu falei com o Vadir hoje sobre isso também. Nós vamos pedir a nulidade de qualquer julgamento no STJ, porque o regimento é claro. As partes têm que ser consultadas previamente se elas entendem que o julgamento virtual traz algum prejuízo, e não foi feita essa consulta. E no TRF4, as informações são de agora, já no final da tarde, início da noite, né? Então amanhã eu vou poder ter uma opinião mais consolidada, mas, vi, cara, processo que toma meses, em plena pandemia, na época para julgar, TRF4, fez questão de fazer transmissão ao vivo, coisa que nunca tinha acontecido.
O STJ fez sessão ao vivo. Aceleraram o processo, né? Botaram um processo no Lula. Tudo por televisão, transmitindo ao vivo, Globo News transmitia ao vivo. Agora, quando é para julgar o embargo do recurso da defesa do Lula, que questiona vários pontos da sentença, nem sessão vai ter, filho. Nem sessão vai ter. Vai ser um voto no envelope escondidinho sem ninguém enxergar. Então, isso é uma vergonha, isso é um negócio criminoso, isso é um negócio, a provocação, a perseguição que esses caras fazem ao Lula é uma coisa criminosa, filha. Medo, né? Medo do maior presidente que o Brasil já teve. Pimenta, não tenho palavras aí para te agradecer. Espero que o pessoal que está nos acompanhando aí, Tonico Pereira, Anderson Cardoso, Cacau Glória, quero agradecer a tua disposição aí. Cacau Glória é presidenta do PT de Sete Lagoas, Minas Gerais. O Pimenta tem uma memória de elefante, conhece todo mundo, roda o Brasil e conhece o pessoal pelo nome. Pimenta, quero aí mais uma vez te agradecer. Na realidade, o nome dela é Glória Gontijo. Glória Gontijo. Olha lá, Pimenta, não só tem nome e sobrenome, isso é um gigante. Pimenta, primeiro agradecer aí, sei da tua, como que tu é corrido aí, quantidade de atividade que tu participa, eu imagino, mesmo dentro da quarentena, tu tá a milhão aí, não sai do Pimenta. Tudo que eu faço, tu vai cansar só de ouvir. Eu não sei. Tem uma outra pessoa diz, o que eu faço para render na internet? Eu falei, tu vai lá, tu entra nos canais do Pimenta, aí tu vê tudo que o Pimenta está fazendo, tu copia, tenta, igual tu não vai fazer. Mas se tu fizer 20% do que o Pimenta faz, as tuas redes vão ser boas, porque o cara não para e tem a manha de comunicar com o pessoal, de trazer aí no filter. Isso eu faço questão aqui de dar esse testemunho pro pessoal. Falei, Pimenta, em off, isso eu achei que dá para contar. Pimenta, quer que a gente faça um briefing? O que dá para falar, o que não dá para falar? Pimenta só também, pilha, pode perguntar o que tu quiser, aqui não tem filtro, aqui é transparência total. Então esse é o nosso querido Paulo Pimenta. Mais uma vez, obrigado a todos. E tu não fez nenhuma live cantando, agora que a moda é live com música, não fez nenhuma live com música aí na quarentena? Eu fiz logo que começou, tinha umas amigas minhas aí, a Mari do canal Púrpura lá de São Paulo, o pessoal que já estava confinado desde o começo, inclusive eu quero agradecer, a Mari foi uma das primeiras a acender o sinal vermelho. Ela disse, olha, vocês não sabem o que é, porque a Mari fez ela rodou o mundo gravando um documentário sobre curas alternativas para o câncer, e com isso ela fez muitos amigos, né, na Europa, Itália, Espanha, Nova Zelândia, Estados Unidos, França, Escandinávia, e ela falou, olha, você Pilha, vai para a quarentena, cumpre aí o decreto que o cara falou aí, porque esse negócio mata e está matando horrores. Antes de começar a aparecer as cenas dantescas lá da Itália, né, e tudo aquilo, e aí o pessoal já estava meio baixo astral, eu falei, não, pera aí que eu vou entrar ao vivo, vou tocar umas músicas para ti aí. Aí eu andei tocando no Instagram, andei tocando aí no Facebook, mas aí começou, né, o pessoal, aí não dá para disputar com sertanejo, com samba, ontem teve Nando Reis, agora tá tendo o Bon Jovi, amanhã vai ter o Nat Roots aqui de Brasília e tal, né, aí eu vou, uma madrugada dessa a gente faz um som aí, eu te mando o link aí. Me manda um link aí. Essa questão de música aí que eu vou falar, essa eu vou tocar pro meu amigo Paulo Pimenta. Vamos fazer uma, Pilha, com... Umas tu toca e outras nós botamos no computador. Vamos fazer um boteco do Pimenta e do Pilha, a gente combina aqui, a gente divide aqui, eu toco daqui, daí quando eu paro para tocar, para tomar uma, tu bota, tu é o violeiro Pilha e o DJ Pimenta. A gente faz uma... Vamos combinar, Pilha, vamos combinar fazer uma noite aí de final de semana. Eu tô nesse fim de semana já, se tu quiser, só me dá. Pimenta, me dá a hora que a gente organiza tudo aqui, ó. Aqui a minha sala, ela virou escritório, virou estúdio, né? A guitarra está aqui à esquerda, o microfone está aqui à direita. A gente tá marcado para esse fim de semana. Só me diz aí o dia e a hora que a gente prepara tudo aqui. Tá combinado. A gente combina depois fora do ar aí, Pilha, tá bom? Feito. Sem palavras para te agradecer, Pimenta. Um abração, obrigado. Muito obrigado por tudo que você e a bancada do PT fazem pelo povo brasileiro, né? Deixar bem claro que se hoje
o povo tem o direito de reclamar os R$ 600 que o Bolsonaro está fazendo questão de atrasar o pagamento. Foi porque a bancada de esquerda, a bancada da oposição e o PT brigaram porque eles queriam dar, era só R$ 200, né? E uma série de outras conquistas aí do povo trabalhador, que é tu e as companheiras e companheiros aí do PT e da esquerda que têm lutado aí pelo povo. Obrigado aí e até a próxima aí, viu, Pimenta? Boa noite, Pilha. Um abração, irmão. Valeu. Valeu, a gente segue aqui sempre botando pilha e, galera, fique em casa. Valeu, Pimenta.